Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você. Estamos juntos sempre aqui de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, uma tradição na discussão política e do debate dos temas que são muito importantes para nós, não é, que vivemos, trabalhamos, moramos aqui na região da Baixada Santista, e o espaço sempre aberto para discutir e debater os assuntos de interesse nacional que vão se multiplicando aí no nosso dia a dia, agora até internacional, né? Com o presidente da República dos Estados Unidos. Sempre em pauta a educação, saúde, meio ambiente, o transporte, a segurança pública e os assuntos da nossa pauta, os assuntos que nos afetam diariamente, né? Bem, lembrando que de segunda a sexta você acompanha também aqui pela Santa Cecília TV uma reprise do Ponto de Vista, sempre a partir das 20 horas, né? 8 da noite. Nós continuamos aqui na nossa peregrinação, né? Completando hoje, na verdade, uma semana da tragédia que se abateu aqui sobre a Baixada Santista, São Vicente e Santos, né? Já contabilizaram suas vítimas, seus mortos, né? E Guarujá, que foi disparadamente, né, o município mais afetado por aquela chuva enorme que caiu aqui na nossa região metropolitana, choveu março inteiro numa noite, né? E aí o desastre foi esse que nós estamos acompanhando até hoje. Vamos demorar bastante ainda, né, para encerrar esse episódio no que diz respeito ao município de Guarujá, né? Até agora, mais de 40 mortos, 42, né, até o momento, 36 pessoas ainda desaparecidas, como eu lamentavelmente costumo dizer aqui, não há possibilidade, né, da gente imaginar que hajam sobreviventes a essa altura da situação, né? Infelizmente, o que a gente pode fazer é lamentar, não é, e esperar que governos, autoridades, enfim, de maneira geral, possam fazer outros investimentos para proteger mais essas pessoas, aliás, proteger os locais de risco, né, que não sejam mais invadidos, que as pessoas não morem mais, né, não se estabeleçam, né, mais nesses lugares. E na abertura do Ponto de Vista também lamentar profundamente o falecimento repentino, né, a morte repentina da companheira nossa, jornalista Wendy Baskerville. Wendy completou 50 anos, né, há alguns dias, passou por uma cirurgia de varizes, né, apenas, tudo relativamente tranquilo, enfim, e ao retornar para casa acabou passando mal e sendo surpreendida por um infarto fulminante. A Wendy veio ao óbito e ontem um número enorme de colegas, né, de jornalistas, enfim, pessoas que trabalharam com ela em Santos, que estudaram com ela, enfim, né, estamos todos reunidos lá durante o velório e era uma comoção geral, realmente uma coisa que impactou demais, impressionou muito a todos nós, especialmente pela idade da Wendy, né? E por ser a Wendy a pessoa que era, né? Sempre muito receptiva, muito simpática, muito carinhosa com todos, enfim, né? Então, a família da Wendy, o marido, as filhas, né? As irmãs, a mãe dela, enfim, os sentimentos de solidariedade aqui, em meu nome e de toda a equipe do Ponto de Vista, tá certo? Fernando Chagas, mais uma vez, está conosco nesta segunda-feira, trazendo sempre informações importantes, né? Nem sempre agradáveis, mas dentro da realidade que nos é habitual. Tudo certo aí, Chagas? Prazer revê-lo. Olá, amigos, um abraço a todos, pessoal, nossos telespectadores, né? O momento é de muita preocupação, mas preocupação mesmo. Telespectador, é um momento em que a gente tem que unir as forças, principalmente a harmonia entre os poderes, para que a gente vença problemas internos e problemas externos. Rapidamente, falar do PIB. Falar do PIB, até pelo um aspecto político e também econômico, sem ideologia. O PIB ele cresceu 1,1% em 2019, menos do que 1,3% no governo Temer. Cresceu 1,3% no primeiro ano do Temer, 1,3% no segundo ano do Temer, 1,1% no governo Bolsonaro. Não era para estar nessa situação. O governo do Temer era um governo ilegítimo e um governo impopular. Difícil você dar tração para a economia numa situação dessa. Veio o governo do Bolsonaro com toda expectativa, o Paulo Guedes, ministro da Economia, disse que ia crescer 2,8%, no fim cresceu apenas 1,1%.
Tem um problema sério na economia, o coronavírus, sim, o coronavírus. E hoje um problema mais sério ainda, há uma briga comercial em torno do petróleo de Rússia e a OPEP, basicamente a Arábia Saudita. A Arábia Saudita derrubou o preço do petróleo em 30%. Hoje o preço do petróleo deve estar o barril, $30, $35. Isso afeta o mundo inteiro, que pode causar uma estagnação e até uma recessão. Então está na hora das autoridades, todas elas, autoridades, seja judiciária, seja legislativa, seja do executivo, se unirem e buscar uma solução para o país. Não é agredindo jornalista, não é ofendendo outros poderes, não é colocando o povo na rua que nós vamos sair dessa situação, ocupando o passado. Nós só vamos sair dessa situação se nós trabalharmos juntos para sair deste momento difícil da economia mundial e acentuada no Brasil. Por que é acentuada no Brasil? Aí sim, por uma questão ideológica, nós estamos discutindo quem errou e quem acertou, quando nós temos que dar uma solução econômica para o país. Se nós não nos unirmos, se os três poderes não conversarem, se não houver harmonia, a devastação econômica que se avizinha no mundo vai afetar muito mais o país. E nós podemos entrar num colapso, um colapso jamais visto no país. Então é um momento de cautela, de reflexão, de harmonia, de diálogo, e vamos deixar as questões ideológicas de lado e salvar o país enquanto ainda dá tempo. Muito bem. Assina embaixo aí tudo que disse o Fernando Chagas, né? É hora de pensar com a cabeça, né? Não com o fígado, né? Lamentavelmente. O André Guerato, advogado, experiente, né? Em gestão pública, já atuou em Guarujá, já atuou em Cubatão também, hoje é o comandante, vamos dizer assim, do PSDB, né? Na cidade de Guarujá. Participa com a gente de mais esta edição. Prazer recebê-lo, Guerato. Tudo bem? Apesar dos pesares, né? Boa tarde, Buturão. Boa tarde, Chagas, Santana. É um prazer voltar aqui. E você, Buturão, comentou no início a questão do desastre, da tragédia que aconteceu no Guarujá, Baixada Santista e Guarujá, na semana passada. Hoje completamos 7 dias dessa tragédia que aconteceu. Assim como o Chagas falou, é importante que nesse momento as autoridades se unam no sentido de encaminhar uma solução para a questão habitacional do Guarujá e Baixada Santista. Não é mais possível que as pessoas continuem residindo em áreas de risco e as autoridades não tomem providências para salvar vidas. No Guarujá, eu costumo dizer que isso não é só uma tragédia anunciada, porque o Poder Judiciário já havia alertado a administração que poderia acontecer essa calamidade no município, especialmente nesse verão, e não houve uma preparação para a remoção dessas pessoas num tempo adequado. Então, além da solidariedade, além de atender as pessoas que foram atingidas, que isso, obviamente, é a primeira medida que tem que ser tomada, é importante também que se apure o que aconteceu de verdade, porque no Guarujá faleceram 42 pessoas, a tendência é que esse número dobre por conta dos desaparecidos, e a tragédia no Guarujá é maior do que a tragédia de Mariana, em Minas Gerais. Verdade. Portanto, é uma das maiores tragédias do país nos últimos tempos, já ultrapassando o número de mortes de Mariana. É possível que tenham até mais pessoas que ainda não foram procuradas, que estejam nessa situação. Portanto, não é só um desastre ambiental por conta da chuva, que, enfim, aconteceu mesmo, são dados estatísticos, mas também as omissões das autoridades têm que ser apuradas com muita veemência pelos poderes. Muito bem. E lá na ponta, o Marcos Santana, sempre atento aí às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista, e a sua participação sempre importante conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar, eu quero deixar meu abraço apertado a todos os familiares e amigos da Wendy, minha amiga contemporânea da Faculdade de Comunicação da Unisantos, uma grande mulher, não só na estatura, ela era muito alta, a Wendy, mas também uma pessoa com muito caráter, muito carinhosa, muito alegre e muito competente também. Nos últimos anos ela atuava na assessoria de imprensa da Prefeitura de Santos e fazia o meio de campo ali entre os jornalistas
e os integrantes da administração municipal. Uma tarefa nem sempre muito fácil, né? Na verdade, não muito fácil fazer esse meio de campo. E ela fazia com muito brilhantismo e sempre com uma alegria muito grande. Então, uma grande perda para nós, principalmente nós que convivemos muito de perto com a Wendy. Um grande abraço a todos os familiares e amigos da Wendy. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista, Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Nossa boa noite sempre para você que está ligado conosco na reprise do Ponto de Vista, a partir das 8 da noite, não é? E o nosso ditado diário, né? O programa ao vivo acaba às 14h30, a reprise é às 8, nesse espaço de tempo, até Deus duvida as coisas que acontecem na combalida República Brasileira. Como vem aí o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, pedir que as pessoas boicotem a Rede Globo por conta do abraço no Fantástico da semana passada, não de ontem, do domingo passado, numa presa, né, transexual, né? Eu acho que a Globo, não sei se a Globo sabia, né, do histórico dessa cidadã, né, dessa pessoa que estava presa. Com certeza o Drauzio Varela não sabia, né? Aí depois puxou-se a ficha, né, Chagas e Guerato. E aí ela estuprou, né, matou e ocultou o cadáver de um menino de 9 anos de idade. Isso faz mais de 10 anos, se não me engano, 11 anos, 12 anos atrás, né? Acho que ela está presa desde 2010, né? E tudo bem, acho que até nem justifica que a pessoa seja completamente abandonada. Ela deve ter familiares, né? Pessoas das suas relações, enfim. Realmente é uma coisa triste, né? Claro, uma pessoa cometer um crime, né, dessa natureza não pode ser uma pessoa considerada por nós, aqui do lado de fora, como uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal não faria uma coisa dessa. Agora, você acha que passar pela cabeça do Drauzio Varela esse tipo de... que ela tinha essa ficha, né? Esse crime na sua... Não, ele soube que ela estava sem visita nenhuma, parece, cerca de 20 anos, e ele foi dar um consolo para ela e filmou. Não sabia da ficha. Ele fez uma questão humanitária, independentemente de conhecer ou não conhecer o seu passado. E, mais uma vez, virou aquela guerra que nós já estamos nos acostumando, né? Tudo é motivo para você criticar a imprensa de uma forma geral e, em especial, uma determinada emissora de TV. E repercussões nós teremos também com a Regina Duarte, que deu uma entrevista para o Fantástico. Nós vamos exclusiva. Deveria ter dado para Brilhante Ernesto Palha. Deveria ter dado para a Rede TV, deveria ter dado para a Record ou para Bandeirantes. Né? Bandeirantes. Isso também vai ter repercussão. Não sei até quando a Regina Duarte aguenta também tanta pressão. Isso é uma incógnita, né? Mas quando se pede, o Chagas colocou muito bem, né? O discurso dele foi brilhante, eu acho, né? A união, os esforços de todos, né? E veio o Eduardo Bolsonaro para atacar a Globo, enfim, e diz que a Globo está usando o Drauzio Varela, não é, como é que eu posso dizer, uma cortina de fumaça ali e tal, porque essa pessoa trans teria cometido esse crime e tal. Acho que não ia passar pela cabeça de ninguém esse tipo de coisa. Não é momento para esse tipo de coisa, né? É momento para ir para o Congresso e ir lá defender aquilo que o governo acha que é melhor para o país, não é isso, Guerato? O Drauzio Varela está no papel dele é uma pessoa que tem um trabalho social forte em presídios. Não é a primeira vez que ele vai em um presídio, nem será a última. Ele tem esse trabalho social, trabalho humanitário, e ele é médico, como ele falou, né? Ele é médico, não é juiz. Então ele não vai julgar as pessoas em função do crime que eles cometeram. Ele vai lá no presídio para atender as pessoas, e me parece que a atividade dele, pelo menos sempre que a gente observa, não tem nenhuma conotação política, nenhuma crítica a um ou outro governo. O Eduardo Bolsonaro está aproveitando, é uma semana conturbada, né, Chagas? Porque como há essa manifestação convocada pelo presidente da República, ele está fazendo um papel
de inflamar as pessoas para que essa manifestação esteja com mais força. Isso daria, em tese, uma força maior para o presidente perante o Legislativo e o Judiciário. Não é bom esse enfrentamento, nós estamos num momento de extrema importância econômica, dólar disparando, bolsa caindo, coronavírus no país, já as autoridades tomando as providências para entender esse vírus, mas você nota que há países que também estão enfrentando o coronavírus, também estão no planeta Terra e não há esse tipo de comoção interna, esse desequilíbrio interno que o Brasil está sofrendo. Não é o momento agora de fazer enfrentamento entre poderes, porque o país pode se dissolver completamente e aí nós levaremos anos e anos para novamente se recuperar, sempre colocando a culpa na política. A gente sabe que a política, quando é mal conduzida, gera esse tipo de coisa. Diga, Santana. Ô, Edgar Buturão, o que me surpreende não é o comportamento do Eduardo Bolsonaro, que é uma pessoa desprezível sobre todos os aspectos, mas o que mais me surpreende as outras pessoas também, principalmente nas redes sociais, que também aderiram a esse verdadeiro lixamento do Drauzio Varela, uma pessoa que, acima de qualquer suspeita, quase que até então, uma unanimidade nacional, né? Como se existissem pessoas que merecessem e outras que não merecessem um abraço, um gesto de perdão, um gesto de, um mínimo de empatia. Em nenhum momento, Drauzio Varela relativizou ou minimizou a situação da pessoa, que é uma pessoa condenada, presa ali, cometeu um crime. Ele não caiu nesse mérito em si, né? Muitas pessoas que se dizem religiosas aí, que dizem seguir a palavra de Jesus Cristo, eu fico imaginando, então, como é que estaria Jesus Cristo se comportando, testemunhando o comportamento dessas pessoas, né? Praticamente ali linchando não só o Drauzio Varela, como o próprio preso, o próprio condenado ali, né? E outra coisa que me preocupou bastante é a estigmatização de uma parcela da população que já é muito fragilizada, muito estigmatizada, que são os travestis, né? As pessoas, muitas mulheres acham muito bom, muito bonito ali quando vão no cabeleireiro e o travesti ali, o homossexual, dá aquele trato no cabelo, mas para outras questões elas acabam ridicularizando, acabam tendo um comportamento completamente reprovável. Então, a classe, esse gênero de pessoas, de transgêneros, homossexuais, já sofrem muito preconceito, podem sofrer muito mais a partir desse momento, porque vão, a partir do caso dessa pessoa, né, esse transgênero que cometeu um crime, até parece que hediondo, vão generalizar que todos os homossexuais também podem ser capazes desse tipo de comportamento, que é muito preocupante para todos nós. O que preocupa, Santana, é que esse linchamento é contra todas as pessoas que não têm um determinado pensamento. Ou você tem aquele determinado pensamento, ou você, independentemente de você ser LGBT, ser um profissional, ser um liberal, ser um trabalhador, se você não pensa daquela maneira, você sofre um linchamento, principalmente nas redes sociais. Isso que é preocupante. Nós estamos tentando botar no Brasil um pensamento único. Ou você pensa como eu penso, ou você vai ser linchado. Essa é a grande preocupação. Isso, Santana, não leva a nada. Daí essa situação de instabilidade que nós temos, que reflete na política, na economia e na vida social. O Paulo de la Rosa, o saudoso Paulo de la Rosa, sempre dizia que a sociedade vira de costas para o presidiário, né? Para o preso, sistema carcerário, enfim, né? E que é o grande equívoco, porque um dia a pessoa sai, tá certo? Se não morrer na cadeia, e aí me parece que essa pessoa que é transexual, é jovem ainda, né? Tem uns 40 anos, talvez, né? Mais ou menos isso, pelo que a foto que eu vi, né? De óculos, inclusive, né? Evidentemente que cumpriu 10 anos, né? Será que cumpre mais 10? Ou consegue sair? Não sei. Depende do crime que cometeu, depende do crime. Mas no máximo 30 anos. Sim. Né? Vai 60 sair. vai sair. Vai sair. Né? Vai voltar ao convívio da sociedade, enfim. Será que vai sair melhor? Né? Ressocializado? 99,9% de chance de que não saia ressocializado. Uma das grandes bandeiras, né, do Drauzio Varela sempre foi essa, né? Você modificar o sistema carcerário, você conseguir ressocializar as pessoas que estão lá detidas, presas, seja lá por que crime for, para que um dia voltem para a sociedade. O Brasil não tem prisão perpétua, né? O Sérgio Cabral, por exemplo, quase 300 anos, né, de condenação.
Mas o limite é 30. 30. Ou seja, com 80 anos de idade ele vai sair. Ele vai sair. Lógico que vai sair já idoso, enfim, numa outra situação, um mundo completamente diferente, né? Espero que tenhamos mundo até lá, né? Completamente diferente, enfim, mas vai sair. Então, essa é uma situação, as pessoas não pensam muito, né? E teve uma pesquisa encomendada pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, com um instituto, para ver a questão dos moradores de rua. Os moradores de rua, eles se espalham pelos grandes e médios centros. São Paulo, inclusive, tem um número elevado de moradores de rua. A maioria era pessoas que saíram do presídio e que não têm acolhida na sociedade. Então, eles vão para a situação de rua. E ali, num determinado momento, eles vão para o crack. E dali perde totalmente qualquer possibilidade de recuperação. Então, a gente reclama dos moradores de rua, mas quando se faz uma radiografia como o Bruno Covas fez, temos que ir na origem. Na origem, é a falta de oportunidade para essas pessoas, que são colocadas à margem da sociedade. Por outro lado, viu, Chagas, e eu queria até levantar essa questão aqui, há uma parcela da sociedade que tem uma revolta muito grande com as pessoas que são presas, que estão lá cumprindo suas penas, porque também aqui fora as pessoas acabam sendo desprezadas pelo poder público. Há um sentimento de muito inconformismo da população em geral com o poder público, seja ele qual for, né? Uma série de direitos que são desprezados e que são violados diariamente. A pessoa está tomando paulada o dia inteiro tomando paulada, a pessoa honesta, correta lá, pagando as suas contas, pagando os seus impostos e apanhando. O Boturão falou aqui a questão da tragédia no Guarujá, né? As pessoas grande parte delas que faleceram ali no Guarujá, vítimas desse crime que aconteceu semana passada, são pessoas simples, humildes, grande parte delas pessoas que trabalham ali, que têm as suas atividades no Guarujá ou na região, e diariamente as pessoas são violentadas nos seus direitos, né? Sejam eles quais forem, os básicos, e continuam sendo violentados. Então, ver, por exemplo, alguém dando uma atenção a uma pessoa que cometeu o crime, seja ele qual for, e o crime tem que ser punido nos termos da lei, mas o cidadão honesto, comum, acaba vendo aquilo e se revoltando com o tratamento que ele tem do poder público, nem sempre um tratamento correto, um tratamento adequado. Então, há aí uma convulsão na sociedade que não vai se resolver com esse confronto entre poderes, mas também a gente tem que considerar que tem uma parcela muito grande da população honesta, correta, que não consegue exercer uma cidadania plena no nosso país. Vamos para o nosso intervalo, já a gente volta aqui com a sequência do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, voltamos, sequência aqui do Ponto de Vista com o Fernando Chagas, cientista político mais uma vez conosco, o advogado André Guerato, né? Hoje à frente do PSDB de Guarujá, e o Marcos Santana atento aí às redes sociais, às transmissões que fazemos do Ponto de Vista, né? E a gente vai seguir ainda falando um pouco mais sobre a situação caótica, né, que vive o município de Guarujá, São Vicente, Santos, já praticamente uma situação quase normalizada, né? E Guarujá ainda numa situação terrível, né? Depois dos desabamentos, dos deslizamentos que aconteceram na madrugada de segunda para terça-feira, completando uma semana exatamente nesta segunda-feira, né? Mas ainda falando do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, né? Ele publicou um vídeo nas redes sociais, uma conversa entre o pai, o presidente Bolsonaro, e o ex-piloto de Fórmula 1, de Fórmula Indy, Emerson Fittipaldi, onde o assunto era o combustível, enfim, preço e tal, e o Bolsonaro voltou a jogar a bomba no colo dos governadores, né? Dizer que é possível diminuir as alíquotas e tal, que esse negócio de zerar o imposto federal e eles derrubarem o ICMS estadual, enfim, porque ele já deu isenções, já diminuiu o imposto não sei quantas vezes, e na bomba o preço continua o mesmo e tal, né? Tem um manifesto assinado por 20, quantas unidades nós somos? 27, né? 27. Federação. 23 governadores assinaram um manifesto contra esse tipo de declaração. Eu não sei sinceramente, né, onde é que o presidente Bolsonaro quer chegar
nesse embate com os governadores, viu, Chagas? Eu vou pegar de gancho o que o André falou. Hoje o Brasil ele não atende às necessidades básicas da população mais carente do Brasil. Isso ele não atende, muitas vezes por erros administrativos, mas hoje basicamente por uma crise fiscal. O que é uma crise fiscal? As nossas despesas públicas são maiores do que as nossas receitas públicas. E o Brasil, em síntese, o poder público no Brasil quebrou. Aí vem o presidente da República, que, de novo, devia unir o Brasil. Ele pega o Emerson Fittipaldi, que é meu ídolo, o Botrão sabe disso. Nossa, né? Sou fã do Emerson Fittipaldi. Para dar um recado de novo para os governadores. Mesmo que os governadores quisessem, aqueles 4, Caiado que não assinou, governador de Goiás, quisesse acabar com a cobrança do ICMS em cima do combustível, não ia conseguir. Ele acabou com o ICMS lá em Goiás? Não. E por que não assinou, então? Ou se não assinou, por que não acaba? Não acaba. Não derruba o ICMS, então. Sabe o que vai acontecer? Não vai faltar só para as necessidades básicas da população de Goiás. Vai faltar salário, vai faltar remédio, vai faltar giz, não tem mais giz, né? Mas vai faltar material escolar, né, em Goiás. É inviável. 20% do ICMS arrecadado nos estados, 20% vem do combustível. Então não dá para você tirar do combustível, porque você vai criar um problema maior do que você já tem. Então, um presidente, ele devia ter um mínimo de conhecimento para não falar uma situação dessa. E mesmo ele não pode retirar a cobrança da COFINS e do PIS, porque se fizer isso, o Estado também não vai ter condições de pagar o seu funcionalismo, não vai ter condições de manter a máquina, não vai ter condições de dar o Bolsa Família. Então, o presidente, é um momento, André, que a gente deveria estar unindo, um mundo pegando fogo. Nós devemos estar, no mínimo, quer se unir com o Maia lá no Congresso, se une com os governadores, porque se unindo com os governadores têm força para chegar nos deputados e no Maia, vamos aprovar essas reformas. E para aprovar essas reformas, não é culpa hoje do Congresso, precisa mandar reforma administrativa, reforma tributária. É impossível o Congresso aprovar reforma administrativa e tributária se as duas não chegaram no Congresso. Então, vamos ter um pouco mais de ponderação. E não vamos brigar com os governadores. Os governadores estão no mesmo barco do presidente. Nós vivemos uma crise fiscal. Nós precisamos recuperar o Estado para atender às necessidades básicas. Daqui a pouco, nem as necessidades básicas nós vamos atender. Todos os governadores estão no mesmo barco, como disse o Chagas. Talvez tenha uma exceção ou duas aí, não sei, né? Que tem uma exceção mais equilibrada. O Estado de São Paulo... Que não pode ficar sem o ICMS. Que também não pode perder o ICMS, que quebra do vez. Quebra. Né? Vive ali na corda bamba, enfim, eu acho que talvez São Paulo, mais um ou outro aí. São Paulo, exceção, né? São Paulo é um estado equilibrado. É equilibrado, porque você tem exemplos no Brasil, como aconteceu com Minas Gerais, como aconteceu com o Rio de Janeiro, que não pagou salário de servidor, não pagou policial, não pagou professor. São Paulo tem esse equilíbrio, consegue pagar suas contas. É óbvio que as demandas são sempre maiores do que alguém pode suportar, mas o homem público que está exercendo um mandato eletivo, seja ele qual for, um prefeito, um governador, um vereador, deputado, o presidente da República, eles têm uma responsabilidade dobrada do particular, porque o homem público, ele é pago para isso, ele está exercendo um mandato, ele tem o dever de controlar aquilo que está sob a sua responsabilidade e, ao mesmo tempo, evitar que esse tipo de distorção aconteça dentro do seu território. Então, mesma coisa que um governador de um estado começar a falar algo que gere um desequilíbrio total dentro do país também é reprovável. O que a gente espera é que, vindo essas informações equivocadas, esses problemas da economia, o presidente repense aí a sua postura, sente com os governadores, trabalhe. Né? O que a gente espera é que eles trabalhem efetivamente, porque a população na ponta, aquela que mais precisa, aquela que está lá com problemas, não aguenta mais tanta confusão e tanto direito desrespeitado. O André, está sentindo. O André, e esse comportamento de Jair Bolsonaro,
ele, na verdade, é mais um passo nessa escalada antidemocrática. Muitas pessoas acabam não acreditando, mas é uma escalada antidemocrática, porque, na prática, ele joga para a torcida, para aquela parcela do eleitorado que votou nele, que bate palma para louco dançar. Porque uma parte do eleitorado dele já percebeu a cilada em que o Brasil caiu, né? Acreditando no que o Brasil iria melhorar, que iríamos tirar o PT, ia acabar com a corrupção, ia melhorar o país. Não confia no Congresso, viu? Mas ainda assim, tem uma parcela do eleitorado do Bolsonaro que já está desconfiada, ou no mínimo desiludida com esse comportamento dele. E essa nova investida contra os governadores se soma mais uma contra o Congresso Nacional e também contra o Poder Judiciário. Mais uma vez, o Jair Bolsonaro convocou para as manifestações que vão acontecer no dia 15 agora de março aí. Ele diz que é em defesa das reformas, mas na prática ele quer emparedar tanto o Congresso Nacional quanto o Poder Judiciário e agora também os governadores, que é muito preocupante para todos nós. Mas aí é o que eu vejo, falta estratégia. A maioria da população, se você fizer uma pesquisa, André, você vai ver que a maioria da população é contra o Congresso Nacional. Então, que ele ataque o Congresso Nacional, uma estratégia política, eleitoral, tudo bem. Mas os governadores estão na mesma situação da União, do governo federal. Os municípios, o André sabe disso, os municípios estão na mesma situação dos estados do governo federal. Nós estamos quebrados. Então, no mínimo por estratégia, vamos unir os governadores e jogá-los todos contra o Congresso. Mas ele não pensa assim. Ele pensa em simplesmente abalar todos os princípios da República Federativa do Brasil. Infelizmente a gente vê esse caminho, um caminho confuso, né? E na fala dele hoje pela manhã, ainda nos Estados Unidos, não sei se ele estava em Miami ainda, acho que sim, né? E declarou que a esquerda foi derrotada, que as mudanças agora vão continuar acontecendo no Brasil, essa coisa toda e tal. E que já conversou com o Rodrigo Maia ontem, né, e que o Rodrigo Maia garantiu a ele que as reformas vão avançar, apesar de algumas discordâncias, que ele, Bolsonaro, disse que são normais na política, enfim, né. E o curioso também foi a curiosa fala do vice-presidente Hamilton Mourão, também que eu li ontem à noite, né, dizendo exatamente essa coisa, que as passeatas do próximo dia 15, próximo domingo, são a favor das reformas. Mas se as passeatas, como diz o vice-presidente, são a favor das reformas, elas são a favor do governo ou são contra o governo? Porque onde é que estão as reformas propostas pelo governo do presidente Bolsonaro? A reforma da administrativa foi enviada ao Congresso Nacional, Fernando Chaves? Não, ainda não foi. Pelo menos até agora não foi. Não foi enviada. A reforma tributária foi enviada, uma reforma do Executivo, né? Do Ministério da Economia, né? Ao Congresso Nacional? Também não. Não foi enviada. Duas reformas importantíssimas não foram enviadas ao Congresso Nacional. Tem duas reformas tributárias sendo debatidas, ambas da Casa. Uma do Senado e outra da Câmara. Da Câmara é aquela embasada no API? No API, Essa é meio perigosa, hein? Essa é perigosa. Para quem é prestador de serviços, se cubra, né? Eu vi um debate recentemente entre o próprio Bernardo Api e o representante da Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços, alguma coisa assim, não sei se você assistiu também, né? E o pau quebrou ali, e, sinceramente, a alíquota vai para 25% na prestação de todo e qualquer serviço? Onde? Não, ficou louco. E tem um dado grave, né? Nós estamos agora há pouco falando, né, de necessidades básicas. Saúde e educação são necessidades básicas da população. Como o poder público não dá essa assistência suficientemente para a população, a livre iniciativa pode fazer educação e pode fazer a saúde. Hoje, no máximo, a saúde e a educação pagam 9% de tributos. No máximo. Seria prestadores. Saúde e educação. Todos os prestadores, mas basicamente saúde e educação, vamos colocar construção civil também. Saúde, construção civil saúde, construção civil e educação pagam no máximo 9% de tributos. 5% do ISS, no máximo, e 4% de PIS e COFINS. Vão passar para 25%. Quebrou todo mundo, acabou todo mundo. Acabou a prestação de serviço no Brasil. Se isso for à frente, se isso for para... Talvez tenha lá uma gordura, né?
evidentemente. Não tem, não. Quando passa de 9% de tributação, que em Santos não dá 9%, Santos são 4 ou 6%, um prestador de serviço aqui em Santos, de educação e saúde, pagam 6% de tributo, vão pagar para 25%. Ninguém aguenta. Não tem como, ninguém aguenta. E por outro lado, o que eu discuto muito aqui, André, se tirar o ISS de Santos, passar para a União, então nós vamos perder a gestão do ISS, o Guarujá também vai perder a gestão. Que em Santos é o mais importante tributo, para dividir com o resto do país. Vai para a União e depois da União vai pagar uma parcela. E essa parcela, Boturão, eles não dizem, não tem conta de quanto impacta para o prestador de serviço, não tem conta. E não tem conta nenhuma, a conta não fecha para nenhum prestador de serviço. E não tem conta para o município. Não sei se o André é prestador de serviço também, como advogado. Advogado também, a gente presta serviço e emite nota. Agora, assim, Chagas, a população, né, a mais carente, a gente fala nisso, bate na tecla porque é a maioria, né? Ela está cansada desse grupo político, da casta política em geral, né? E aí quando surge alguém querendo se aproveitar dessa revolta que as pessoas têm normalmente com isso, gera essa comoção geral, esse caos. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque as pessoas ali que estão convivendo no dia a dia, e eu falo do Guarujá, a gente vê muitas pessoas lá com problemas, enfim. Acontece uma tragédia dessa como aconteceu na semana passada, as pessoas não têm o que comer, não têm o que vestir. E mais, não é só nos locais que houve desabamento desses 2 morros, que era previsível pelo Poder Judiciário, mas sim em todos os bairros, pessoas que perderam tudo em Vicente de Carvalho, perderam tudo nas outras comunidades, Prainha, enfim. Essas pessoas são desassistidas. E aí quando vem essa confusão aí tributária, o cidadão pagando mais imposto, ela pensa, mas eu não tenho nada aqui, não tenho o mínimo. Vou pagar mais imposto, esse imposto vai diluir com um monte de coisa que tem aí e não volta para mim. Então, esse sentido do Estado e do poder público que arrecada e não consegue prestar um serviço adequado é que ninguém mais aguenta. Isso tem que acabar, porque esse problema gera na população a revolta que faz com que ela entre de cabeça em qualquer tipo de movimento contra o político. É isso que está acontecendo, as pessoas estão revoltadas, desesperadas, qualquer coisa que elas possam se agarrar para derrubar esse sistema que está aí, elas vão se agarrar. E acabam até inconscientemente, né, derrubando, piorando a situação. Porque vem uma solução simples para um problema complexo. Sem dúvida. A população já não aguenta mais discurso de político. Então aparece uma figura nova, entre aspas, e dá uma solução simples. Mágica. E todo mundo acredita. E como a situação não melhora, o que faz esse político? Ele terceiriza a culpa, né? Só que isso aí... Ele nunca fala que ele tem culpa, ele coloca sempre a culpa no outro. Só que isso aí, num momento, se esgota. Só que quando se esgotou, vou de novo pegar de gancho o André, foram gerações e gerações. Nós temos que nos preocupar que nós estamos comprometendo gerações. Comprometendo gerações com o Weintraub. O que o Weintraub está oferecendo para novas gerações? O Weintraub tem uma missão, né, dada pelo presidente, que é de eliminar a ideologia. Toda a ideologia de esquerda, enfim, né? Então vai ter que demitir praticamente 80% do professorado brasileiro, que sempre teve, sempre terá, enfim, uma tendência mais à esquerda, enfim. Mas na prática, Edgar, são os fantasmas que eles inventam, né? Como se fosse o bicho-papão que está debaixo da cama ali. Então fica alimentando uma falsa ameaça que na verdade não existe, né? E no fundo o que eles querem é continuar... demonizar o Paulo Freire, demonizar o Paulo Freire e continuar cativando essa parte específica do eleitorado deles. Agora, o Paulo Guedes tem uma teoria, né, que me parece corretíssima, né, certíssima, enfim, que é de inverter a pirâmide tributária. Né? O que ele fala é absolutamente correto. A gente defende isso há 1 milhão de anos, né, Chagas? É você empobrecer os ministérios, empobrecer a esplanada, aquela coisa toda, e você favorecer financeiramente os municípios, os estados, aquela coisa toda, enfim. Mas qual é a política dele para que isso possa avançar? Até hoje eu não percebo. Ele diz isso, faz o discurso, eu acho corretíssimo. Assina embaixo o que ele fala. Mas, e aí? Né? Ele não tem um plano. E isso que incomoda os investidores. Como nós já falamos aqui, André, o poder público quebrou, não tem dinheiro para investir.
Quem tem que investir? A livre iniciativa. Para você fazer a livre iniciativa e investir, seja o empresário ou investidor nacional ou internacional, você tem que dar um bom ambiente de negócio. O que é um bom ambiente de negócio? Segurança jurídica. Segurança jurídica. Tranquilidade política e certeza econômica. É o que nós estamos precisando. Não saíram 45 bilhões em 2 meses da Bolsa de Valores de São Paulo, quando no ano passado saíram 44 bilhões, no ano passado saíram 44 bilhões da Bolsa de São Paulo, a maior do país. Em 2 meses saíram 45. Não é só por coronavírus, não é só hoje por causa que aconteceu isso hoje, lá, a guerra comercial entre a Arábia Saudita e a Rússia. É porque nós não estamos dando bom ambiente de negócio. Quem tem que dar o bom ambiente de negócio? São os 3 poderes trabalhando harmonicamente. E está difícil. Mais um intervalo, já a sequência do nosso ponto de vista, em instantes. Pois é, a gente segue aqui com o ponto de vista, já com algumas participações aí, é isso, Marcos Santana? Isso, o Alexandre Paiva acompanha a gente, ele diz o seguinte: a polêmica envolvendo o excepcional Dr. Drauzio Varela só retrata o momento de tremenda falta de empatia que vivemos atualmente. Lembrando que grande parte das pessoas que estão linchando o Dr. Drauzio nas redes sociais são eleitores de Bolsonaro, que sempre apoiou milícias e, junto com o filho deputado, ainda teve a pachorra de dar uma medalha para um miliciano na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tem uma medalha lá para aquele que foi assassinado. Ele morreu. O ex-comandante do BOP, né? Ele estava preso. A verdade no filme do Padilha, não é? Os 2 filmes de Tropa de Elite 1, o Tropa de Elite e o Tropa de Elite 2, né? A situação era vergonhosa, caótica, né? A realidade é pior. Né? Porque o BOP era absolutamente incorruptível naquela versão, nas versões do Padilha, né? Do Tropa e no Tropa 2. Mas até o BOP está corrompido. Esse cidadão assassinado lá no Ceará teve a distorção. Foi o comandante do BOP, né? Não, e teve a distorção dos milicianos, né? Agora, no fundo, ainda briga de milícia, o poder público quebrado, essa indecisão. O que mais me preocupa, André, é a indecisão. Vamos supor um candidato a prefeito hoje. Ele vai chegar para a população e prometer que vai fazer isso, aquilo, ou pelo menos propor que vai fazer isso aqui. Nós não sabemos hoje, André, qual vai ser a tributação do município, quais os tributos que vão ficar no município. Então, ele faz a campanha todinha numa base. Sujeito é candidato a prefeito. Eu tenho essa base em Santos. Eu vou propor com essa base tributária que eu tenho em Santos, eu vou propor isso. Hoje, ele pode propor isso. Manda ele falar isso na campanha. Olha, a base tributária é essa, eu estou me baseando aí. Se mudar, a gente vai ter que fazer... Aí vão chamar o cara de frouxo. Frouxo, bundão e tal, não quer se comprometer com nada e tal. O cara está falando a verdade. É isso. Né? Se mudarem lá, a gente não vai ter dinheiro aqui a partir do ano que vem. Estou dizendo isso bem claro e tal. Aí vão dizer que o cara entendeu? Eu acho assim, Chagas, é difícil, viu? Eu acho assim, tem que falar a verdade. Eu parto do pressuposto que o homem público tem que falar a verdade. Doa a quem doer. Né? A gente estava falando aqui no começo, no intervalo, da questão lá da tragédia que aconteceu no Guarujá, Santos, São Vicente. Choveu muito? Choveu muito. Né? Mais especificamente no Guarujá, essa tragédia já era previsível. Existe uma ação movida pelo Ministério Público contra a Prefeitura do Guarujá, uma ação de 2018, que determina a Prefeitura, tem liminar vigente, determina a Prefeitura que faça a remoção das pessoas em área de risco, chamado risco 3. Existiu uma ordem do desembargador com prazo para ser cumprida essa ordem. O Poder Público não cumpriu essa ordem. Resultado, pessoas que deveriam ter sido retiradas das áreas de risco não foram retiradas e vieram a falecer. Né? É uma tragédia, repito, maior do que a tragédia de Mariana, que chocou o país, chocou o mundo. Então, esse tipo de coisa, lógico, a questão tributária, pode faltar dinheiro, pode faltar recurso, a gente sabe que isso é uma intranquilidade total e uma insegurança jurídica que deriva de outros entes e o município acaba pagando essa conta porque a população mora no município. Mas o que não dá mais é para a pessoa falar mentira, não falar a verdade. No Guarujá, a gente sabe que houve um crime, não houve uma tragédia ambiental. Eu acho que em crime, André, acho que seria um pouco de
Um pouco de exagero, talvez, né? Eu não estou nem... Veja, Choveu o mês de março todo em uma única madrugada. A pessoa fala em 2 dias, não foram 2 dias. Começou a chover forte às 7, 8 horas da noite da segunda-feira e parou de chover, ou diminuiu a chuva, não estava tão forte assim, sei lá, às 10 horas da manhã no dia seguinte. Quer dizer, menos de 24 horas, em 12, 13, choveu o mês de março inteiro. Né? É claro que tudo isso que você fala acontece, tem Buturão. sentido, enfim, acontece, Buturão, mas que falar assim, em crime eu acho... acontece, eu não estou imputando crime a ninguém. Então, né? Imputando crime a ninguém. Acontece que já havia uma determinação judicial para as pessoas saírem de lá. Ou seja, choveu muito? Choveu muito. O morro ia desabar? Ia desabar. Sem dúvida, como desabou. Mas as pessoas não deveriam estar lá. Aí você fala assim, mas não tinha dinheiro, não tinha recurso para retirar essas pessoas no prazo que a justiça determinou. É um problema que o homem público tem que enfrentar. Por quê? Porque ali você tem o confronto de 2 princípios. O princípio, a vida das pessoas, não é? E outras despesas. Mas uma questão muito complexa, logicamente, a gente não pode atribuir como se fosse apenas uma causa divina, um castigo de Deus ali, por mais que a humanidade esteja merecendo, mas responsabilizar aquelas pessoas especificamente ali. Até no programa anterior eu falei que um desastre desse tipo é como se fosse uma queda de um avião. Nunca é uma única razão. É uma somatória de fatores que acabam resultando naquele resultado catastrófico, né? Eu acho que uma questão que eu até acho que você tem razão é a política de congelamento de favelas, não só apenas em Guarujá, favelas e áreas de risco. Mas em Santos temos esse problema, São Vicente, Praia Grande temos esse problema. Inclusive ontem eu fui a Guarujá, inclusive fui levar alguns donativos ali na escola no Tejereba ali, minha solidariedade às famílias, e eu conversando com o motorista do Uber, ele me contou uma coisa muito interessante. Algumas famílias que estavam ali na barreira do João Guarda, elas haviam sido contempladas com um plano habitacional. O que eles fizeram? Venderam. Venderam e retornaram para a área de risco. Quer dizer, é uma situação ultra complexa, né? O poder público tem a sua responsabilidade. Existe ainda a questão de alguns núcleos ali, aqueles núcleos de moradias estão dominados pelo crime organizado, que na verdade a polícia, em algumas localidades, a polícia não entra ali, o tráfico de drogas, o crime organizado domina aquelas regiões periféricas e assim uma parte da população tem sim a sua cota de responsabilidade a partir do momento que não adere a programas habitacionais. Então, tem um custo também, né? Tem um custo, né? O poder público não tem investimento para fazer unidades habitacionais e fazer essa remoção. Quer dizer, é uma questão muito complexa para a gente abordar de um modo muito simplista. O que eu vejo agora, Santana, a gente tem que se acostumar ao novo normal. O novo normal, devido à mudança climática no mundo, inclusive no Brasil, nós vamos ter chuvas torrenciais constantemente. O que nós temos que ter? Nós temos que ter um planejamento daqui para frente. Como que nós, contingenciamento, remoção desses moradores e tomar medidas urbanas que amenizem, né, essa situação, porque nós vamos vai ser mais um custo para o município. Mais um custo para o município. Mais um custo para o município. Não que não compense, são vidas humanas, evidentemente, né, que a gente precisamos ser tratados da melhor forma. Mas o que eu falei aqui na semana passada, não sei que dia foi, né? Acho que na quinta-feira, quando tratamos desse assunto, enfim, eu lembrei, enquanto você não tem investimento, se você não tem geração de emprego e renda, se você não tem as pessoas ganhando o minimamente necessário para manter um casal, com um filho pelo menos que seja, enfim, sabe, nós estamos naquela situação. Casa que não tem pão, todo mundo grita, ninguém tem razão, nós estamos no meio de uma confusão dos infernos, que ninguém se entende, precisa acabar com as áreas de risco, mas não tem como tirar as pessoas, tem o plano habitacional, as pessoas entram, são contempladas, não tem condições para manter o lugar onde vão morar, vendem, pegam o dinheiro e voltam para a área de risco. Isso acontecia muito aqui nos cotas. Eu não sei exatamente como é que a situação está, quando o governo Serra criou aquele projeto, né, de congelamento dos cotas, que foi torpedeado pela prefeita Márcia Rosa. Ela estiver aí, está viva aí, entendeu? Os políticos da época, os tucanos, os petistas da época, lembram bem o que eu estou falando. A Márcia torpedeava a torta e a direita aquilo. O cidadão não pode sair do bairro Cota, em Cubatão, para morar em Itanhaém, quando não tinha conjuntos habitacionais. Mas era uma moradia saudável, né? Não era insalubre, não era área de risco, tá certo?
Bem, tem uma distância, ninguém gosta de sair do lugar onde você está para um outro lugar, mas, pô, olha a situação. E a prefeita torpedeava incondicionalmente, diariamente, o governo do Estado naquela gestão do Serra. Então, mas, Boturão, esse caso... deu continuidade. Deu continuidade. Esse exemplo que você deu, que é a questão da Serra do Mar, foi um exemplo bem claro de como deve agir o homem público. O IPT condenou os bairros cota. Tinha um risco iminente de desabamento ali. Desmoronamento, desabamento. Ele congelou aquela invasão, retirou as pessoas e colocou em conta habitacional. Demorou, mas ele colocou as pessoas e tirou as primeiras que estavam numa situação de risco iminente. Não é? Teve um planejamento. Um planejamento, investimento e aplicou a política, mediante a crítica da prefeita Márcia Rosa, que queria que as pessoas ficassem lá. Não é? Quer dizer, é um absurdo isso. No Guarujá, quando eu falo crime, eu não estou imputando a ninguém. Eu estou falando apenas que havia uma determinação judicial para retirada das pessoas. E elas não foram retiradas. Eu acho que 42 pessoas que morreram e provavelmente mais 30 e poucas que estão desaparecidas, ou até mais do que isso, são mais de 80 mortes, que não pode ficar sem uma explicação. Não pode, lógico, evidentemente. Bom, antes da gente encerrar aqui, né, a Regina Duarte, nova secretária nacional da Cultura, não sei se de propósito, para irritar o presidente, os filhos, os olavistas, lá, o diabo que os carregue, né? Deu uma entrevista exclusiva ao Fantástico, justamente ao Fantástico, né? E ao repórter, ao brilhante repórter, um dos grandes repórteres da televisão brasileira, Ernesto Pálio, né? E lá ela falou que está sendo perseguida, né, por uma facção, palavras da atriz e secretária nacional de Cultura, Regina Duarte, né? E que ela está fazendo um esforço terrível, ou até hoje não conseguiu trabalhar, né? Não conseguiu discutir nem debater um único projeto, porque a equipe vem sendo torpedeada nas redes sociais, já existe a hashtag Fora Regina, né? E a minha opinião é que vai acabar acontecendo daqui a um certo tempo, né? Mas vai colocar o Bolsonaro numa sinuca de bico, né? Uma coisa é você tirar fulano, beltrano, cicrano, outra coisa é tirar a Regina Duarte, né? A namoradinha do Brasil, a Viva Porcina, uma das maiores estrelas, né, do teatro da telenovela brasileira, enfim. Isso vai gerar uma repercussão internacional sem tamanho, né? E vai ser um inferno para o Bolsonaro segurar essa onda com a saída da Regina Duarte. Se ela ficar, adeus para os olavistas, né, Chagas? Mas nesse confronto, pelo histórico do governo Bolsonaro, eu acredito que a Regina Duarte não vai comer ovo de Páscoa. Nossa. Já tão rápido secretária. Como secretária, né? É a quarta, né? É a quarta. O impressionante nesse governo é que ele fica... esse retrato que a Regina Duarte falou é o que ocorre no governo. Felizmente, eles não desmontaram a saúde. Desmontaram a Receita Federal, desmontaram a cultura, desmontaram a educação. Olha o Enem aí. Não tinha vacina também no passado, hein? Mas pelo menos eles não... O ministro é um cara equilibrado. Não tiraram as pessoas... Mandetta equilibrado. No caso do Enem, é tudo petista, tudo de esquerda. Tira todo mundo. Tira todo mundo, o que aconteceu no Enem. Felizmente, com todos os problemas, ainda mantiveram os profissionais, até porque são de carreira e são cargos privativos. Não pode mexer. E deu ainda um fôlego, aí nós não estamos numa situação tão grave como outros países, como na Itália, devido ao coronavírus. Imagina se ele tivesse feito isso na saúde. Na saúde. Olha a situação que nós estaríamos. Então, tem que deixar um pouco essa questão ideológica ou lavista. Deixa as pessoas trabalharem independente da sua condição, do seu pensamento político. Deixa eles trabalharem. Senão, nós vamos enfrentar cada vez mais problemas com o poder público. Aí vai chegar no que o André falou, né? Já não atendemos às necessidades básicas da população, nós não vamos atender às necessidades básicas do poder público, até de pagamento de questões baratas do poder público. Diga, Santana. O Edgar Buturão, o Edelso Lunardi, ele acompanha a gente aqui ao vivo. No Facebook ele não recomenda o programa Ponto de Vista com o Edgar Buturão, mas está assistindo a gente aqui. Obrigado, um abraço, Edelso. E ele aqui manda... é uma tribuna livre. Todas as opiniões são ouvidas. Não recomenda para os outros, mas ele assiste. E ele manda uma mensagem assim:
reconheçam que o presidente foi eleito democraticamente com 57 milhões de votos. Ponto 1. O presidente foi eleito democraticamente com 57 milhões de votos. Absolutamente correto. E está atuando exatamente como prometido em campanha. Ponto 2. Ele não prometeu absolutamente nada em campanha, até porque levou a facada, ficou hospitalizado e tal. Tudo bem. Ele está incoerente, ele não prometeu nada, ele não está fazendo nada. Rapidamente, eu no início do programa eu falei, o Temer foi ilegítimo e impopular. Ele é legítimo. Sim. E ele é popular. Sim. Tudo bem, governa. E a sequência? Em 2022 teremos novamente eleições. Elejam o PT novamente. Quebrem o país que em 2026 o povo elegerá novamente outro Bolsonaro. Olha, se você aí que está dando essa opção, né? Se você está dando essa opção, é porque você já está sentindo que o Bolsonaro não vai ter fôlego para chegar até 2022 numa situação de ter autoridade de pedir ao povo a recondução ou mais 4 anos, né, para seguir à frente do país. Né? Isso é opinião sua. Pode ser que você vote no PT. Né? Com certeza eu não votarei, como não votei em 2006, não votei em 2010, não votei em 2014, não votei em 2018. Meu candidato, todo mundo sabe que foi o governador Geraldo Alckmin, né? E que tinha projeto, plano de governo para o país. Né? Lamentavelmente, a gente não está vendo isso no governo do presidente Bolsonaro. Boturão, rapidamente para o telespectador, ou até para o internauta, né? Realmente, o PT quebrou o país, especialmente a Dilma. Isto é ponto pacífico. Só que o Temer deixou um PIB de 1,3 e 1,3. O PIB do Paulo Guedes é de 1,1. São números. Em nenhum momento da desastrada administração da Dilma, saíram 45 bilhões do país, das bolsas, em 2 meses. Então, são fatos. Uma quebrou, o outro está ajudando a quebrar. Então, infelizmente, então vamos parar, vamos governar. O PT não adianta mais. O PT quebrou o país. 4 anos. O PT quebrou o país, todo mundo sabe. E São Paulo não está nessa situação que estão outros estados do país, porque o PT em São Paulo não ganhou e não vai ganhar. E outro estado, rapidamente, que está se recuperando do desastre que foi Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Sem dúvida. Se o governo Bolsonaro, eu teria todos os aplausos dessa bancada, se o governo Bolsonaro fizesse o que o Eduardo Leite está fazendo no Rio Grande do Sul, teria todos os aplausos. Está recuperando um estado quebrado. Diferentemente de Minas, do seu Zema, do Partido Novo. 40 e tantos % para a polícia de reajuste. Pegou quebrado e está quebrando mais. O Dória foi lá falar com ele. O que você está fazendo, governador? Pô, como é que você dá um reajuste desse com o estado falido, quebrado? Você vai botar uma pressão em cima de todos nós, governadores, que não temos condições de responder por isso. Aliás, nem ele tem condições de responder por isso. Felizmente, nós vivemos num estado que, em termos fiscais, receita e despesa está equilibrado. Está tranquilo. Aqui no estado de São Paulo, é fácil nós falarmos, porque nós estamos vivendo bem. Agora, os outros estados estão quebrados. O Brasil está quebrado. Muito bem, a gente sempre satisfeito de receber aqui o Fernando Chagas, como também o André Guerato. Obrigado a ambos pela participação sempre importante. O Marcos Santana diariamente com a gente e a gente com você de segunda a sexta-feira. O Ponto de Vista é ao vivo, 1h30 da tarde. A nossa reprise você confere às 8 da noite. Obrigado, gente. Valeu.